Olá, meninos e meninas, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Hoje vamos falar sobre epigenética, certo? Vamos lá. Ela fica presa, não produz RNA mensageiro, não produz proteína. Então a heterocromatina é a fita inativa. Então na fita de DNA, na forma da cromatina, você tem regiões que estão ativas e regiões que estão inativas. E aí que tá. Na epigenética, a epigenética é justamente a capacidade de fazer essas mudanças, de fazer com que regiões de eucromatina se tornem hetero ou regiões de hetero se tornem eucromatina. Em algumas situações você não percebe alterações nenhuma e em outras vocês notam que isso leva a uma variação fenotípica dos indivíduos, tá certo? Isso pode levar a variações fenotípicas dos indivíduos. O cara come mais, o outro come menos. É o mago de ruim, aquele que come pouco, come muito, muito, mas não emagrece nada. Isso é uma variação genética, tá? O DNA dele não mudou. A expressão de um determinado receptor pode ter mudado por causa do gene, que algum gene se tornou ativo ou inativo, certo? Então, isso é o que determina a epigenética. Então, a epigenética, ela tem muito envolvimento com essas regiões de eucromatina e heterocromatina, que a gente vai falar. Vamos em frente. Então, para a gente falar sobre isso, né, vamos mostrar aqui a fita de DNA de novo, tá? E agora a fita de DNA com a nossa proteína. Agora aqui ela é em amarelo, tá? Ela em amarelo e dá duas voltas, a fita dá duas voltas nela, ó. Aí fita, aí dá duas voltas na proteína amarela, aí fita, dá duas voltas na região amarela, aí vai de novo. Nós chamamos de nucleossomos, tá? Aí vem um termo, ó, nucleossomos, justamente esse local da proteína enrolada com a fita de DNA, tá certo? Então, isso aqui eu chamo de nucleossomos. Isso aqui eu chamo de nucleossomos. Esse conjunto aqui eu chamo de nucleossomos. Esse espaço que não tem nada, não. Então esse espaço que não tem nada se chama eucromatina, tá? É a parte aberta. Esse cara aqui é o nucleossomos, tá? Isso aqui que não tem nada é a eucromatina, tá? Nucleossomos. Quando estão todos fechados, é a heterocromatina, tá? Vamos lá de novo. Como é o nome dessa estrutura aqui? Nucleossomos. É o nucleossomos, tá certo? E aí ele vai assumindo outras estruturas, outras formas, que é para assumir a forma de cromossomo. Só que a gente não vai entrar nessa história, porque é a forma de compactação do cromossomo. O que importa para a gente é saber o que é o nucleossomos. Tá? Vamos aprofundar, porque a gente precisa entender justamente isso, como eles conseguem abrir e fechar. Tá aqui, ó, eles e tá aqui ele, ó. Mais especificamente, ó. Tá aqui as estonas. E esse amarelo é chamado de estona. E tá aqui ela, ó. Tá certo? Só que ela, a gente pensa aqui que é uma, na realidade elas são 8 proteínas. Na realidade 9, que tem uma aqui fora, ó. Tá? E tem H1, a estona 1, H2B, H2A, H3, H4. Tá certo? Ah, essa de trás é porque é H2A, H2A. Essa aqui é H2B e essa H2B. Essa aqui é H3, essa aqui atrás, H3, H4, H4. Certo? Só para vocês saberem. E o nome de tudo isso aqui, o nome de tudo isso aqui é o que? Nucleossomos, tá? É o nucleossomos, tá certo? Então a gente precisa entender esse cara para poder entender a nossa epigenética. Por isso que a gente está aprofundando, está entrando nesse processo, tá? Olha aí. Bom, aí que tá. Essas estonas, tá vendo aqui, ó? Elas têm caudas, tá vendo? Cauda, a cauda. Então, ó, cada estona, tá? As estonas estão enroladas pela fita de DNA e elas têm as caudazinhas aqui, ó.
Essas caudas, se a gente vai falar mais na frente, são os locais de abertura da fita. Isso faz com que a proteína com DNA gire, abrindo a fita, ou ela gire fechando a fita. Isso abre a fita. Então isso cria uma dinâmica, tá? Podendo deixar a fita aberta ou podendo deixar ela fechada, certo? E aí vem dois mecanismos bioquímicos, que é a metilação e a acetilação, que fazem isso, tá certo? A gente não vai entrar agora em detalhe, mas essas caudas, como eu mostrei aqui, ó, na H4, tem locais para que aconteça a acetilação e locais para que aconteça a metilação. É só na H4? Não, em todas elas tem. Todas elas têm, tá? Mas botei aqui só para vocês verem aonde acontece, tá? Bom, vamos olhar aqui esse exemplo. Ó, aqui é a heterocromatina e a eucromatina. Heterocromatina tá aqui, ó. Todas estão tão bem enroladas que não tem nenhuma fita solta aqui no meio entre elas. Então isso aqui é o que a gente chama de eucromatina. Como não tem nenhuma fita exposta, não há leitura. Então ela está inativa, tá? Mas aí no caso, por exemplo, se eu metilar, quer dizer, adicionar uma molécula de metil, tá aqui, ó, pá, Me, aqui, ó, Me. Adicionei em quase todos. O que aconteceu? Elas vão se desenrolando, ó. Aí abriram uma fita aqui, ó, tá vendo, ó? Quando abriram, formou a eucromatina, tá? Eucromatina. Elas ficaram bem abertinhas, porque aqui a abertura está bem maior, né? Aqui eu botei aqui só para figurinha, tá certo? Consequência, aqui acontece a leitura da fita de DNA. Então aqui eu posso ter proteínas que possam estar sendo produzidas em excesso, né? Aí tira a metil, aí ele se enrola todinho, ó, de novo, e a proteína para de produzir, tá? Então são mecanismos de controle que nossos cromossomos têm, que nossos genes têm, tá certo? Tudo isso é por conta desse processo de eucromatina e heterocromatina. Ah, Eduardo, então quer dizer que uma heterocromatina ela pode se abrir? Pode. E a eucromatina pode se fechar e se tornar uma hetero, tá? E a região da hetero pode se abrir e se transformar na região de eucromatina. E isso deixar ela ativa, tá certo? E isso é importante a gente entender esse processo, tá? Bom, já que a gente entendeu mais ou menos como é que funciona esse negócio, né? Que é justamente essa dinâmica de abertura entre as estonas, que é o que determina a epigenética. Então é isso aqui, ó. Estudo da variação herdável que ocorre sem mudança na sequência do DNA. Quer dizer, é o estudo da variação herdável, quer dizer, essa variação da abertura entre as estonas ou o fechamento entre elas, que determina a variação fenotípica. Mas eu não alterei a sequência de DNA, tá? Então, meninos, epigenética é isso. É estudar essas variações de abertura das estonas que determinam a expressão de genes, certo? Determinando a expressão desses genes. Sem eu alterar nenhuma base nitrogenada, nenhuma sequência, mudar timina, adenina, ninguém de lugar, tá? É somente a abertura e o fechamento dessas regiões. Isso é epigenética, né? Então é o que eu falei para vocês, ó. Metilação, por exemplo, aqui, ó. Quando ela coloca aqui, ela fecha essas regiões, tá? E a acetilação, nesse caso, por exemplo, ó, quando ela se liga aqui nas fitas de... tá vendo os rabinhos aqui da estona? Ó? Puff, ela abre a região expondo áreas de genes que produzem proteína. E aí eu tenho que a eucromatina. Então eu tenho áreas de eucromatina e áreas de heterocromatina. Tá certo? Áreas de hetero
áreas de eocromatina, tá ok? Então você vê aqui a heterocromatina, exemplo, a metilação. Um grupo metil, uma molécula chamada metil se ligou, ficou todo mundo fechadinho, tá certo? Já no grupo, já na abertura, foi por causa do acetil, certo? Então nós temos aqui a região da heterocromatina, região da eocromatina. Se a eocromatina está aberta, a região do DNA expõe. Mas se aqui se ligasse, por exemplo, um metil, ele ia fechar isso aqui e essa área não ia estar produzindo nada. Essa célula ia sofrer, ia gerar um problema grande para o corpo, certo? Começaram a surgir essas ideias e em 1942 começou a surgir o primeiro conceito básico de epigenética pelo geneticista, biólogo e filósofo Conrad von Diston, né? De que ele dizia que a epigenética é o ramo da biologia que estuda as interações causadas entre os genes e seus produtos, o que fazem o fenótipo a ser. Olha aí que coisa linda, né? Então é o ramo da biologia que estuda a interação entre o gene e o produto, o gene e a proteína, né? E isso interagindo e causando o fenótipo, causando as variações fenotípicas, características físicas que você tem, que nós temos, né? Algum tempo depois, olha aí, em 1987, Robert Holiday, ele veio com uma definição ainda maior. Estudo dos mecanismos de controle temporal e espacial. De controle do tempo e no espaço, temporal e espacial, da atividade dos genes durante o desenvolvimento de um organismo complexo. Então ele quis mostrar para vocês que justamente esses controles, esses genes, né, sendo ativados ou inativados por esses, né, por esses processos de controles, pode influenciar no desenvolvimento do indivíduo, dos tecidos, dos órgãos. Então isso influencia no nosso desenvolvimento gestacional, embriológico, desenvolvimental, humano, mental, tá? Então é isso que a epigenética é. Epigenética é tudo que está acima do gene, tá? Quer dizer, é tudo que vem. É por isso que a palavra epigenética é epi acima, né? Genética, a genética como a gente conhece, que é o estudo do gene. Então é tudo que está acima do gene. Então a epigenética investiga a informação contida no DNA, transmitida na divisão celular, mas que não constitui parte da sequência de DNA. Olha aí que coisa linda. Se ela não faz parte da sequência de DNA, como é que ela foi parar ali, né? Como é que essa investigação, como é que esse processo foi alterado? Foi alterado durante, né, os processos de divisão celular, mitose, meiose, pois que a gente, mais na frente a gente vai fazer mitose, a gente vai ver mitose e meiose, e elas são importantes por causa disso. Principalmente a meiose, porque acontece os processos de crossover, troca de material genético, e aí aparece um monte de problema, um monte de problema. Então a epigenética mostra justamente isso, né? Essas possibilidades. E o que pode causar esses sinais, essas alterações? Está aqui do lado que eu botei para vocês, ó. Desde fenômenos físicos como o sol, exposição ao sol, ao ar, certo? A nossa alimentação pode influenciar, e doenças, bactérias, vírus. Olha aí o nosso amigo corona. Vocês já pensaram no impacto que o corona tem, que ele vai causar na nossa geração? Certo? Como assim impacto? O impacto. As mães que estão grávidas, as mães que vão estar grávidas futuramente, né? A ansiedade, o medo, o desespero
de ter o filho contaminado com isso, ainda estar na gestação, ou ter o bebê, essa angústia é passada para a criança. E essa angústia que a criança recebe pode interferir, ser um fator epigenético, causar o bloqueio de determinados genes ou ativação de genes que não deveriam acontecer. Ah, Eduardo, eu não entendi. Imagine o seguinte: uma mãe angustiada porque o filho pode vir a ter coronavírus. Ah, mas não tem nada na natureza, não tem nada na reportagem sobre isso. Não importa, a gente vai imaginar, né? As pessoas imaginam tudo. A mãe que está grávida, ela imagina até isso. E aí? Imagine que ela está grávida, esperando uma criança, e ela fica angustiada com medo que o filho possa ter. Ela fica angustiada em não ter, né? Para que o filho não tenha. Mas ela tem que trabalhar. Ela vai trabalhar. Acabou a pandemia, nasce o menino. O menino já nasce com um pouco de angústia, ele pode ser ansioso, né? Ele pode desenvolver alguma coisa em relação a isso. Quem sabe a criança desenvolve obesidade por conta disso. Quem sabe a criança desenvolve algum toque por conta disso, né? Uma tudo por conta de ansiedade, entendeu? Então a epigenética que não toca no genoma, mas ela altera a expressão vai alterar a expressão das proteínas e a sua transcrição, que é consequentemente a variação genética, né? A variação dos indivíduos. Tá certo? Posso ir em frente? Dúvida, me pergunta, entre em contato com o chat, tá? Um exemplo clássico disso são as abelhas. Olha aqui essas abelhas. Eu tenho uma abelha rainha, uma abelha operária e um zangão. Rainha, operária e um zangão. Rainha, operária e zangão. A rainha, ela é a que manda em toda a colmeia, né? Todas as operárias, olha o tamanho da operária, né? Nessa espécie aqui, uma de 20, uma de 15, ó, 15 centímetros, né, menor do que essa. Elas são totalmente dependentes da rainha. Se uma rainha dessa morre, pode acontecer duas coisas. Ou a abelha, quando a rainha morre, ou a colmeia morre também, completa, com ela, ou de imediato as operárias escolhem uma das larvas de abelhas que ainda está se desenvolvendo, né? E passam e mudam a alimentação dela. Do mel normal que elas davam, que transforma todas as abelhas em operárias, elas começam a dar para elas um mel diferenciado, que é chamado de geleia real. E essa geleia real faz com que essa larvazinha, que era antes de operária, se transforme numa super larva. E essa super larva, grande agora, dá origem a uma abelha rainha. Então, a larva de uma abelha operária que foi alimentada com a geleia real se transformou agora numa abelha rainha, só por conta da mudança da alimentação. Então, muitas colmeias geralmente guardam um pouco dessa geleia real caso a sua abelha rainha morra. Olha que coisa interessante, né? E isso é um fator epigenético relacionado com a natureza, com o ambiente. Então veja como o ambiente se adaptou e gerou uma variação genética, né? Todo mundo entendeu esse processo? É muito interessante, né, não? Olha aqui o exemplo clássico, né? Gisele e a irmã. Na epigenética, os mecanismos epigenéticos, olha aí, os mecanismos epigenéticos envolvem modificações químicas do próprio DNA, vamos falar lá, tá? E modificações nas proteínas que estão associadas a eles. Essas modificações químicas, ele fala, não altera a sequência, não altera as ligações de ponte de hidrogênio, não altera as ligações fosfodiéster, tá certo?
Cada uma dessas modificações age como um sinal de regulação e modificação da expressão gênica. O exemplo clássico aqui que eu estou mostrando para vocês é justamente a Gisele e a irmã dela, a Patrícia, que são irmãs gêmeas idênticas, né? São gêmeas idênticas. Só que as duas foram separadas, uma se tornou modelo e a outra foi trabalhar, né? Foi ser administradora de empresas. Meios diferentes, alimentação diferente, grupos de amigos diferentes. Consequência, tudo isso influenciou as duas. Apesar de serem gêmeas idênticas, acabaram se tornando diferentes. Certo? Se tornaram diferentes. Então, isso é muito interessante, né? Isso é um exemplo clássico de epigenética. Vocês, né? Toda vez que uma pessoa entra em uma universidade, né? Fazer um curso e ela realmente enfrenta esse curso, no final ela está diferente. Quem tem parente que terminou faculdade, quem tem neto, filhos que terminou faculdade, nota que a criança, que o menino, a menina que fez isso, realmente ficaram diferentes. Por quê? Porque o meio ambiente alterou. Olha que coisa linda. O nosso meio ambiente não consegue alterar o DNA, as bases nitrogenadas, mas consegue alterar a expressão. Isso é muito bom. Por um lado é fantástico, mas também é ruim por outro, né? Que se o meio for errado, pode levar a pessoa à ruína, como todo mundo já sabe. Se a pessoa se envolve com drogas, aí não tem jeito. Se a pessoa se envolve com sheik árabe, a pessoa tá uma maravilha, né? Isso aí então são opções, tá certo? Vamos em frente. Um outro exemplo que eu vou trazer para vocês em relação à alimentação. Porque hoje em dia, tudo que a gente sabe mais de epigenética está relacionado com a nutrição. A nutrição está bem evoluída em relação a isso, sobre a nutrigenética. Tanto que eles têm esse termo, ó, nutrigenética, tá? Nutrigenômica. Nutrigenética e nutrigenômica, né? Um estuda a influência do alimento, tá, no gene, certo? E o outro estuda como nossos genes se relacionam com esses alimentos, né? É interessante a ida e a volta, tá? Aqui, por exemplo, nós temos o ácido fólico, tão bem conhecido, falado, né? Quando a mãe está grávida, tem que tomar ácido fólico. Por que o ácido fólico? Porque ele ajuda no desenvolvimento do tubo neural, ajudando no desenvolvimento do cérebro da criança. Se a criança não toma ácido fólico, a probabilidade do tubo neural não se desenvolver corretamente é muito alta, podendo desenvolver crianças anencéfalas, quer dizer, sem cérebro, como merocrânia, né? Que tem uma parte apenas do encéfalo. Ele se desenvolveu, mas não se desenvolveu completamente. Tá certo? Vejam aí, influência de um alimento. Ele alterou a genética? Não. Mas ele melhorou a produção. Ele estimulou genes a aumentar sua expressão e a melhorar o desenvolvimento de neurônios, que é o ácido fólico. Ele tem efeito epigenético, né? Um outro também que é bem interessante é o ácido valproico. O ácido valproico é utilizado, né, para convulsão. Mães que têm problemas de epilepsia, que tomarem o ácido valproico durante a gravidez, que não deve-se, tem grande risco de fazer com que a criança desenvolva anencefalia ou espinha bífida, tá certo? Aqui já é o problema, é o uso dele. E hoje em dia a gente também sabe que o ácido valproico também está relacionado
com desenvolvimento de autismo, porque ele é usado como modelo para induzir animais a se tornarem autistas, tá? Justamente porque ele bloqueia o desenvolvimento de neurônios. Olha aí, a neurogênese, ele consegue bloquear a neurogênese. Por isso que ele é muito utilizado nesses modelos, tá certo? Então percebam como um alimento desse simples, aparentemente simples, um fármaco desse simples, consegue gerar tantos problemas, tantas diferenças, né? Esse prevê, ajuda a desenvolver. Sem a sua presença, aumenta a probabilidade de desenvolver problemas, né? Então isso aí é um efeito, tá? Nós temos toda essa informação em relação à nutrição, porque ela é muito estudada na nutrição. Vocês estão aqui na genética, quem sabe mais na frente vocês lançam livros, publicam livros falando justamente de atividades psíquicas na epigenética, como elas influenciam, né? Uma mãe que tem um filho, bebê recém-nascido, e o rejeita, provavelmente ela pode estar com depressão pós-parto. O ato dela rejeitar é ruim, Eduardo? É uma depressão pós-parto, daqui a pouco ela pega de novo a criança, não tem problema. Será que não tem? O ato dela Hoje a gente já tem informações de que o momento em que a criança nasce é extremamente importante o contato entre o bebê e a mãe, né? O ato da mãe cheirar, sentir o cheiro, tocar, o ato da que a criança tem de sentir pelo menos o cheiro da mãe, né? O contato da mãe naquele momento ali que faz com que a criança crie mais segurança, né? Se torne uma pessoa mais segura. Por isso, né, que a criança, né, ela é colocada, né, junto com a mãe um pedacinho, retirada, feitos toda a vistoria, levada para lavagem, tudo, e depois devolvido para a mãe, para que ela mantenha esse contato mais constante com a criança, né? E a mãe tem que amamentar. O ato dela amamentar a criança aumenta os laços entre os dois, aumenta na criança maior segurança. Mas se a mãe rejeita a criança por um dia, dois, uma semana, como será essa criança no futuro? Será que ela será um adulto seguro? Será que ela não vai ser um adulto com algum sintoma de ansiedade? Será que ela vai desenvolver toque? Entendeu? Tudo isso por uma depressão pós-parto. Então vejam, o efeito psíquico está relacionado. O afastamento da mãe, do filho, está relacionado, né? Eu vou dizer que acontece, por exemplo, com camundongos. Camundongo, quando nasce, a mãe tem o ato de ficar lambendo, certo? E troca ele de ninho e fica lambendo. Quando a gente pega camundongos e diminui e separa ele da mãe, todo dia um pouquinho, certo? O número de lambidas da mãe para esse filhote diminui. O que acontece? Na fase adulta, os filhotes que sofreram maiores lambidas se desenvolvem mais, se tornam camundongos maiores. Aqueles que tiveram poucas lambidas se desenvolvem menos, são menores, são mais raquíticos, tá certo? São mais fraquinhos. Então você percebe que o contato materno é extremamente importante nessas horas, tá certo? Vamos em frente. E aqui os mecanismos, olha aí como são bonitos. Primeiro mecanismo, metilação do DNA. Segundo mecanismo, modificação da histona. Quando a gente fala de modificação da histona, é aquela história, as histonas fazendo com que elas abram a fita de DNA ou fecham a fita de DNA.
né? Isso acontece por 3 processos, de metilação, acetilação e fosforilação, que a gente não vai entrar no caso. Mas quando eles acontecem, ela vai abrir a fita ou fechar a fita, abrir a fita ou fechar a fita, tá certo? A gente não vai entrar em detalhes em relação a cada um deles, porque cada um deles tem um mecanismo diferente e é tão variado que só vai confundir a cabeça de vocês. Tem um outro mecanismo também, um terceiro, que é o silenciamento do RNA. Desses dois aqui, a gente vai falar só desse rapaz aqui, do micro, que é o mais facilzinho. Existe um quarto, que é o imprint, e existe o posicionamento dos nucleossomos, que a gente não vai entrar em detalhes, tá? O que a gente vai falar mais é desse aqui, ó, metilação do DNA. Pode estar bom? Ou vamos em frente. Tá aqui, metilação do DNA. O que é metilação? Metilação é colocar um metil. O que é um metil, Eduardo? Metil é um grupo chamado CH3, ó, CH3. É um carbono com 3 hidrogênios. 1, 2, 3, tá? Ele é chamado de metil. Vamos lá. Existe uma enzima. A reação é catalisada por uma enzima chamada DNA metiltransferase, tá? DNA metiltransferase. DMNT, ó, tá? Essa enzima aqui, a função dela é muito simples. É pegar o metil e adicionar. Mas não é em qualquer lugar. Ela só adiciona em citocinas. Olha aí. Só adiciona onde tem citocina. E essa citocina são aquelas que estão ligadas a guaninas, ó. Assim, ó. Citocina e guanina, ó. Citocina e guanina. Tá certo? Então, só nessa situação, tá? E o muito interessante é que esse local que tem muita citocina e guanina juntos são as regiões promotoras dos genes. Opa! Só na região promotora, Eduardo, somente na região promotora dos genes, que você tem essa quantidade grande de citocina e guanina. Então, onde tiver citocina lá, ele, bufo, coloca o metil. E qual é a consequência disso? Vamos ver agora. Ó, aqui aproveitando a imagem, ó, citocinazinha aqui, bufo, coloquei o metil aqui, ó. Aí fica aqui, ó, azulzinho, ó, tá? Azul, ó, aqui, ó, marcado, pá, 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 pá. Vamos lá. Fica assim, ó. Aonde tiver citocina, tá aqui, ó, CHHH, CH3, CHHH, CH3, ó. CH, ó, citocina, né? CH, H e H. CH3. Ele fica preso aqui, ó. Pá, pá. Tá vendo? Ele tá preso ali. Mas pra quê, Eduardo? Pra quê? Agora eu vou mostrar pra quê. Pra isso. Você tem aqui um gene. Lembra da região do gene? Você tem uma região promotora e uma região onde tem êxodos e introns, êxodos e introns, êxodos e introns, que é a área de codificação, né? Pronto. O que a região promotora faz? Ela diz para as enzimas que quando chegam por aqui, elas vêm todas por aqui, né? Que região é essa? Para que serve essa região? Maravilha. Na hora que você coloca, isso aqui é como se fosse uma linha de trem, sabe? Se essa minha linha de trem aqui, ó, tá vaga, não tem nada no trilho atrapalhando, o trem passa, desliza e vai ativar a via tranquilamente. Então as enzimas, quando não tem nada aqui, as enzimas de transcrição vêm, pá, se liga e começa a abrir a fita e fazer a transcrição da fita. Mas se tem o metil aqui, tá aqui, ó. É como se eu colocasse barricada no meio da linha do trem. As enzimas de leitura da fita não conseguem se ligar à fita. Como não se consegue se ligar à fita, a gente diz que a fita ficou silenciada. O gene ficou silenciado. Silenciado. Gene silenciado. Ou inativo. Então a metilação, que foi adicionar o metil, silenciou ou inativou o gene.
Olha que coisa linda, entendeu? Vamos entender primeiro esse processo, tá? Calma. Vamos entender primeiro o processo. Eu não estou entendendo, não estou entendendo nada, calma. Entenda só o seguinte, primeiro, que essa bolinha azul é o metil, veio a enzima DNMT, que se ligou aqui, que é a DNA metiltransferase, que trouxe essa enzima e botou aqui para bloquear a atividade dessa região promotora. Bloqueou aqui, nenhuma enzima de transcrição consegue se ligar. Então esse gene aqui para de funcionar, tá? Agora a gente vai ver o que acontece. Exemplo. O pessoal conseguiu rastrear um gene chamado gene AGOT. AGOT é homenagem a uma espécie de preazinho, que foi uma das espécies que foi estudada e encontrou esse gene. Bom, esse gene tem em todos os mamíferos, inclusive no ser humano. Esse gene AGOT está relacionado com o quê? Quando ele está ativo, produz proteínas que bloqueiam receptores da melanocortina, tá? Melanocortina. Ih, Eduardo, melanocortina. Depois vocês vão pesquisando na internet, mas vocês vão entender o que é. Melanocortina é um grupo de hormônios relacionado com a produção do ACTH. ACTH, hormônio de crescimento, lembra lá? Da via do crescimento, ACTH, e também com hormônio liberador de melanócitos, tá? Hormônios liberadores de melanócitos, tá? Então, está relacionado com crescimento e a cor. Relacionamento cor de pele, tá? Relacionado com crescimento, tá? Bloqueia pigmento preto. Mesmo receptor é encontrado no cérebro, tá? Só que a gente não vai entrar em relação a isso. E bloqueia controle de ingestão, tá? Então, quando ele está ativo, ele vai bloquear o controle de ingestão. Ele bloqueia o preto, a cor preta, tá certo? E ele está relacionado com crescimento, tá ok? Mas vamos ver isso aqui, esses dois efeitos. Esses dois animais aqui, meninos e meninas, são gêmeos. Só que nesse rapaz aqui, os pesquisadores bloquearam, certo? Metilando. Olha aqui, ó, tá aqui o gene, ó. Região promotora e aqui a região ativa do gene. Então aqui a região promotora e a região ativa do gene. Então aqui eles metilaram, ó, botaram metil nesse rapaz e nesse aqui não colocaram nada. Deixaram. O que aconteceu com esse rapaz aqui? Esse rapaz aqui, ó, o que aconteceu com ele? Ele se manteve, ó, eles são gêmeos. Pá, ficou mais escuro a pelagem dele, ó. Ficou mais escuro. Olha o tamanho dele como ficou menor. E esse rapazinho aqui, ó, que não foi bloqueado, ele teve grande produção de proteína. Como ele ficou mais clarozão, ó, marronzão, lindo, né? Vejo que ele é todo grandão. Então isso aqui é um efeito de um gene metilado. E esse gene tem na gente, tá? E esse gene pode ter na gente, tá? Então são exemplos de uma medicação que pode acontecer isso, tá? Então a metilação da região promotora silencia genes. E isso é um mecanismo, né, epigenético. Eu alterei o gene? Não. Alterei a sequência de DNA? Não. Só alterei a expressão do gene, tá certo? Eu alterei a expressão do gene, tá certo? Outro mecanismo está relacionado com as próprias estonas. A relação com a própria estona. Lembra que eu mostrei as estonas? Está aqui elas, ó, coloridas, ó. H3, H2B, H2A e H4 aqui, tá? E as caudas dela, tá vendo, ó? Nessas regiões das caudas, nós podemos ter acetilação, metilação, fosforilação, tá? Ubictinação.
O Mir não, tá? O Mir eu botei sem querer. Foi um erro. O Mir. Mir, desculpe, tá certo? Então, pode acontecer um desses 4 aqui. Mas Eduardo vai explicar a eles? Não, porque senão vocês vão ficar muito presos só esses rapazes aqui. E é muito complicado, porque o que um ativa, o outro desliga, o que um desliga, o outro pode ativar, e eu não quero confundir mais vocês, tá certo? Mas eles também são ferramentas de ativação e inativação, tá certo? Muito utilizado, isso aqui pode ser muito utilizado por vírus, por medicações, tá? Ativando. E esses rapazes aqui que vão fazer com que os genes fiquem fechados, heterocromatina, ou fiquem abertos, eucromatina. Então, nesse processo das estonas, eu vou tornar a cromatina como eucromatina ou como heterocromatina. Eu vou aumentar as regiões de hetero ou eu vou aumentar as regiões de eucromatina. Justamente aumentando a expressão de um gene ou diminuindo a expressão de um gene, tá? E isso causando efeitos na pessoa, certo? A pessoa está muito inflamada, né? Se torna muito inflamada. O excesso de glicose no sangue, né? Pode fazer com que haja a expressão de mais genes inflamatórios, tá? Porque a glicose pode estimular a abertura de áreas de heterocromatina a se abrirem, se tornando eucromatina. E quando elas se abrem, se tornando eucromatina, geram a produção de substâncias pró-inflamatórias. Olha aí que coisa terrível, tá? Isso por causa do excesso de glicose no sangue, tá? Na hora que a gente começa a controlar essa quantidade de glicose, né? Essa expressão, esse controle para a eucromatina que estava se torna hetero e o processo diminui. Então, todo o processo pode ter um controle, tá certo? Vamos em frente. O outro mecanismo é o microRNA, tá? O que é um microRNA? O microRNA, vamos aqui, vou passar para cá. O microRNA é um pedaço de fita de RNA, ó, RNA, mas ele é pequenininho comparado aos outros. A estrutura dele parece uma chavezinha, ó, tá? Parece uma chavezinha. Na realidade, eu acho ele muito mais parecido com um clipe. Tá certo? Qual é a função dele? Vixe, várias coisas. Bloqueia o processo de tradução. Ele vem aqui, ó, puf, clipa. Quando ele clipa, ele não consegue mais entrar aqui, ó, no ribossomo. Se ele não consegue mais entrar no ribossomos, acabou-se. Entendeu? Ele não funciona mais. Então tá aqui ele, ó, puf, se ligou a fita, não entra mais aqui, acabou a expressão. Ele pode modular a expressão de genes envolvidos com desenvolvimento. Desenvolvimento, crescimento, tá certo? Isso já foi visto em vários animais. Cenorhabditis elegans, que é um parasita, tá? Drosófila e até mamíferos. Outra função que ele tem é defesa contra vírus, porque esse sistema aqui, ó, pode encontrar material viral dentro da célula e bloquear. Regular genes envolvidos na proliferação celular, né? Por exemplo, a sua célula sabe que tem que fazer mitose ou meiose, né? E ela sabe que tem que parar. Por que ela sabe que tem que parar? Porque justamente o microRNA vai lá e para ele. Ó, pronto, já se dividiu, tá bom. Não se divida mais. E aí existe um momento que ela solta de novo. Divide agora, pá, segura. E aí ela tem um controle disso, tá certo? Aí ela mantém um controle sobre isso, tá ok? É tanto que no câncer existe uma mutação em cima desse microRNA aqui, ó, que faz com que ele não consiga mais controlar esse crescimento. E aí a célula se prolifera constantemente, tá certo?
Peraí, só explicar uma coisa para vocês. Esse que é bloqueado a gente chama de gene print, tá? Que foi bloqueado, que ele veio, já veio inativado, é o gene print. Mas quando a criança nasce com o gene print e o gene está lá, que seria considerado normal, e ele ia manter a normalidade, se ele tiver algum problema, não tem um outro mais para contrabalancear. E aí ele pode gerar essas doenças, tá? A síndrome de Prader-Willis, hipotonia, dificuldades alimentares, hipogonadismo, atraso psicomotor. Isso é uma doença causada por um imprint gênico, problema de imprint gênico, ou síndrome de Angelman, tá? Que leva até o retardo mental, ataxia, risadas paroxísticas, né? Que agora eu não sei explicar para vocês que são risadas paroxísticas. Dá uma olhada aí no nosso dicionário chamado Google, tá? Epilepsias, dá muita convulsão, tá? Ausência de fala, mandíbula proeminente, tá ok? E aqui então são dois exemplos de doenças relacionadas com o imprint genômico, tá? E aí é isso. Não vou me alongar mais, porque senão a gente vai passar muito tempo falando só sobre isso, certo? E aí eu fico agora para tirar dúvidas e conversar com vocês, que se eu conversar e explicar tudo aqui não tem graça, né? A gente tem que conversar agora, bater um papo, tá joia? Então eu aguardo vocês lá, meninos e meninas, e cuidado. Vocês têm que ver qual é o lado que vocês vão, tá? Eu não vou mentir não, eu gosto desse lado aqui também, ó. Tá? Adoro isso aqui, mas a gente tem que fazer esse lado também, tá? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e tudo de bom para vocês. Grande abraço. Vamos lá no chat conversar.